Perfeito, bora lá então. Ó, lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, tá? Só falar que a gente resolve, tá aqui junto e ninguém solta a mão de ninguém. Fechou? Vamos lá. Pessoal, o tema de hoje em específico, eu escolhi estequiometria, né? A gente pode fazer até uma relação de estequiometria com cálculos químicos básicos, porque é sempre bom você ter a base. O que que é cálculos químicos básicos? É principalmente você conseguir fazer aquelas conversões, né? Aquelas conversões de química. Quais conversões de química? Por exemplo, vocês lembram o que que é mol, correto? Mol, em específico, ele é uma unidade de medida. Essa unidade de medida, em específico, ela consegue relacionar vários dados. Um dos primeiros dados que você consegue relacionar com mol é o que? A constante de Avogadro, que vale 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas. Fechou? Espécies químicas. Porque dentro das espécies químicas, vou me englobar. É na ideia de átomos, moléculas, íons. Fechou? Mol, eu também consigo fazer uma relação com X massa em gramas. Por que que eu falo X massa? Porque depende. Mol de quê? Porque depende da massa molar. E eu também consigo fazer uma relação com o quê? Com o volume, onde você vai levar o seguinte para sua prova, que um mol de qualquer gás que estiver na CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, que é justamente o quê? 0 graus Celsius e 1 atm, né? Um mol de qualquer gás, ele vale 22,4 litros. Fechou? Você levar esse valor para sua prova. Rodrigo, mas esse valor foi atualizado? Foi. Mas o valor atualizado, que é 22,71 litros, caso o Enem cobre ou qualquer outro vestibular tradicional, ele vai ter que especificar, fechou? Esse aqui é o atual, mas ele tem que especificar. Agora, 22,4 é um valor que ainda está na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, então é como se fosse um valor de conhecimento prévio, é um valor que você tem que saber. Combinados? Então, cálculos químicos básicos é você entender todas as relações. E uma coisa que eu sempre gosto de destacar, que se você sabe mol, você sabe espécies químicas, sabe massa, sabe o que? Volume. Gente, mas eu não quero que você sempre pense em transformar as coisas para mol. Se você tem massa e quer, por exemplo, moléculas, faz a conversão direta. Se você tem massa e quer volume, faz a conversão direta. Eu não preciso ficar passando toda hora para mol. Fechou? Por que eu digo isso? Porque dentro da estequiometria, que já bateu muito em cima disso hoje, é justamente o estudo quantitativo. É eu conseguir fazer uma determinação através da minha reação química do quanto de reagente ou de produto eu vou obter ou preciso. A estequiometria ela se divide em casos simples e em casos especiais. Os cálculos de casos simples são diretos. O que o Enem mais gosta são os casos especiais. Quais são os casos especiais? É o reagente, limitante e excesso. É o caso especial de pureza. É o caso especial de rendimento. E o caso especial de reação consecutiva. Esses são os 4 casos especiais. Rodrigo, mas desses casos especiais, qual que o Enem mais gosta? Ele ama esses 3 aqui. Ah, Rodrigo, mas esses 3 aí vêm juntos, vêm separados? Pode vir juntos ou pode vir separados, tanto faz. Beleza? O Enem gosta mais de cobrar eles juntos. E outra coisa que o Enem vem fazendo, trazendo a pureza e o rendimento, como são valores, são relações tragas em porcentagem, o Enem traz a mesma porcentagem para os dois, justamente para te confundir.
Quando que você sabe que o reagente, no caso, que o caso estequiométrico, ele é especial de reagente limitante de acesso? É quando a questão trouxer dois dados. Sempre que uma questão trouxer dois dados de reagentes, é fato. Um é reagente limitante e o outro é o excesso. O que é limitar? Limitar é ser consumido 100%. Quando ele é consumido 100%, a reação química acaba. E o excesso? Ele reage, mas ele sobra. Pureza é uma porcentagem atrelada ao meu reagente. Rendimento é uma porcentagem atrelada ao meu produto. Mas eu não quero que você grave que é desconto. Por quê? Se sua questão der reagente, ó, vou fazer aqui, reagente, produto, fechou? Se ela der reagente e pedir produto, você efetua desconto. Você efetua desconto no reagente, para o caso de pureza, e no produto, para o caso de rendimento. Agora, se ela der produto e pedir reagente, você não efetua desconto. Você vai ter que aumentar a quantidade. Isso é um caso de uma relação inversa, ok? Então, cuidado, não grave que pureza é um desconto no reagente e que rendimento é um desconto no produto. Depende do ponto de vista. Porque se uma questão ela der produto e tem um rendimento atrelado a esse produto, eu não vou descontá-lo, eu vou ter que aumentar a sua quantidade. Vou mostrar isso em questão. Fechou? E reação consecutiva? Reação consecutiva, a aula vai ficar disponível? Vai sim, vai estar no YouTube, beleza? E reação consecutiva? Reação consecutiva é justamente quando tem uma reação em sequência. É justamente quando tem o quê? Mais de uma reação em específico. E aí o que você vai buscar fazer? A unificação das reações. Rodrigo, é obrigatório fazer a unificação? Você não é obrigado. Não é obrigado a fazer a unificação, mas eu sempre aconselho a fazer. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço a unificação, simplesmente você está fazendo uma relação direta. Você não perde tempo fazendo 2, 3, 4 etapas. Beleza? Então, esses são os casos especiais. A estequiometria em si, ela possui um passo a passo. O primeiro passo, eu sempre gosto de falar que você vai fazer a sua determinação. Você vai determinar sua reação. Rodrigo, mas como assim? A questão ela não vai trazer reação? Ela pode trazer, mas ela não é obrigada. Existem dois tipos de reação que você tem que saber fazer. Primeiro, combustão. E segundo, neutralização. Uma questão ela pode simplesmente falar bem assim: ah, combustão desse reagente aqui X. Ele falar que é completa ou incompleta, ou só falar combustão. E você tem que fazer a reação. Ou a questão falar que é uma neutralização te dar o ácido te dar a base. E aí você fazer o processo de neutralização. Beleza? A maioria das questões traz a reação. Segundo parâmetro, você efetuar o balanceamento. Por que tem que efetuar o balanceamento? Justamente para seguir a lei ponderal de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E como é que eu vou conseguir especificar e demonstrar isso? Através do balanceamento. E dica de balanceamento é justamente você pensar no macho. Você começa metal, ametal, carbono, hidrogênio e o oxigênio. Se você tem dificuldade de interpretar quem que é metal e metal, é só fazer o seguinte: o que não for carbono, nem hidrogênio, nem oxigênio, começa por ele, pronto. O que não for, começa por ele. Matou ali. Ok? E o terceiro e último, você vai fazer o quê? A sua relação. A sua relação. Pronto. Você vai relacionar o que eu quero com o que eu tenho. Pronto. O que eu quero com o que eu tenho. Apenas isso, beleza? Nada mais que isso. Não inventa neura. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui um exemplo genérico, aqui na parte inferior. Depois nós vamos para as questões. Tranquilo? Peguei algumas questões para fazermos. Um exemplo genérico que é importante saber fazer as relações é o seguinte. C8, H18
gasolina, e digamos que a questão fale que está sofrendo uma combustão. Gente, combustão eu sempre tenho o quê? Gás oxigênio, que é no caso meu gás comburente, certo? Ele que vai ser meu gás oxidativo, afinal a combustão ela é uma oxidação. Se a questão falar apenas combustão, eu destaco que ela será completa. O que é uma combustão completa? É justamente aquela que eu formo dióxido de carbono como o principal produto. E neste caso aqui eu também vou ter água, porque eu tenho hidrogênios aqui. Beleza? Tenho minha reação. Balanceamento. Carbonos, 8. Aqui eu tenho 1, 8 na frente. Hidrogênios, 18. Aqui eu tenho 2, 9 na frente. Lembre-se que você pode alterar apenas o coeficiente estequiométrico. Oxigênios, 8 vezes 2 dá 16. 9 vezes 1 dá 9. 16 com 9 dá quanto? 25. Qualquer número que você multiplique por um par, boa noite. Qualquer número que você multiplique por um par para dar um ímpar é sempre um número quebrado. Então o que acontece? O número daqui ele é quebrado. Mas aí minha dica sempre é: coloque o que você quer sobre o que você tem. Pronto, eu quero 25, eu tenho 2. Pronto, deixa assim, deixa em fração. 25 sobre 2. Coloca o que você quer sobre o que você tem. Fechou? Vamos demonstrar um caso especial de reagente limitante excesso. Por que eu vou demonstrar esse, Rodrigo? Porque em específico ele vem caindo com menos frequência no Enem. E vai que vem esse ano, beleza? Então eu preciso do seguinte: que duas pessoas me dê dois dados em massa. Pode ser de 0 a 100 gramas. Um para a gasolina e um para o gás oxigênio. De 0 a 100 gramas. E massa de O2. Agora vou colocar de vermelho também. Duas pessoas, qualquer valor, de 0 a 100 gramas. Ó, gasolina, 66, oxigênio, 36. Fechou. Gasolina, 66 gramas. Gás oxigênio, 36 gramas. Fechou. Digamos que uma questão traga dois valores. Se ela trouxe dois dados de reagentes, é simples. Um é limitante e outro é excesso. Um é limitante e outro é excesso. O que você vai fazer? Primeiro, relacionar os dois reagentes. Por quê? Porque eu sei, através do balanceamento, que 1 mol do C8H18 reage com 25 sobre 2 do gás oxigênio. Beleza? Eu sei essa proporção. Mas está em mol para mol. Ou seja, 1 mol do C8H18 reage por completo com 12,5 mols do gás oxigênio. Isso está mol para mol, mas o parâmetro que a questão pode dar é massa e massa. O que você faz? Conversão. Quanto que vale um mol do C8H18? Aí você vai naquele cálculo simples. Carbono vale quanto? 12. 12 vezes 8, né? E hidrogênio vale quanto? Vale 1. 1 vezes 18 dá 18. Carbono. 12 vezes 8, minha cola tá na bolsa. 96. 96. 96 mais 18 dá 114. 114 gramas por mol. Eu tenho quantos mols? 1. Então equivale a 114 gramas. Eu fiz apenas a conversão. Só um segundo pegar a coluna na bolsa. Esqueci de tirar ela da bolsa. Então fica 114 gramas do C8H18. Agora, o oxigênio eu também preciso passar para massa. Por quê? Porque o dado que eu tenho é massa. Quanto que vale o oxigênio? O oxigênio vale 16. Eu tenho 2. 16 vezes 2 dá 32, certo? Gramas por mol. Eu tenho quantos mols? 12,5. Então fica 12,5 vezes 32. 400. O que eu fiz foi estabelecer uma proporção. Falar que 114 gramas reage por completo com 400. O que você vai fazer agora? Escolher um dos valores.
Rodrigo, mas se eu escolher o errado, não existe errado. Tudo é uma ideia de interpretação. É só você lembrar que o X é o quanto você precisa. Lembra disso. X é o quanto você precisa. Por exemplo, se você escolhe aqui 66 gramas, X será o quanto eu preciso de gás oxigênio. Ficaria 66 vezes 400 dividido para 114. Isso dá quanto? Isso dá 231. 231,57 gramas de gás oxigênio. De novo, isso é o quanto eu preciso. Interpreta comigo. Eu preciso de 231. Eu tenho quanto? Eu tenho 36. Então, olha a expressão. Eu preciso de 230. Eu tenho 36. Isso é limitação. Porque você precisa de algo que você tem pouco. Então, isso informa para mim que o gás oxigênio é o meu limitante. Aí volta aquela questão. Rodrigo, você escolheu errado. Não existe errado. Quer ver? Eu vou apagar aqui. Digamos que você escolheu o outro. Gás oxigênio, 36 gramas. Quanto que eu preciso do C8H18? Fica 36 vezes 114 dividido para 400. 10,26 gramas. Isso é o quanto eu preciso. Ah, eu preciso de 10,26 gramas. Eu tenho quanto? 66. Então, olha, eu tenho mais do quanto eu preciso. Então, eu sou excesso, estou sobrando. Tá vendo como é que não existe escolher o errado? O que muda é a interpretação. É só lembrar que o X é o quanto você precisa. Rodrigo, mas por que eu faço isso? Porque você tem que saber quem é o limitante para aí encontrar o produto. O produto pode ser aí, no caso, a questão pode pedir volume de CO2, pode pedir volume de água. Digamos que a questão pediu qual que é o volume de CO2. Qual que é o volume de CO2 na CNTP. Fechou? Eu vou escolher quem? O limitante. Rodrigo, mas eu posso escolher o excesso? Poder você pode. Mas aí você teria que pegar o excesso, subtrair o quanto ele excede para aí fazer a relação com o produto. Então poder você pode, mas ficaria mais complicado. Então pega o limitante. Por quê? Porque o limitante é consumido 100%. Pronto. Aí que vem o terceiro passo. Relacionar o que eu quero com o que eu tenho. Se eu quero o CO2 e tenho um O2, eu faço a relação dos dois. Ou seja, eu sei que 12,5 mols do gás oxigênio forma 8 mols de CO2. Como é que eu sei isso? Através do balanceamento. Padrão. O que eu tenho do gás oxigênio? Massa. Então, eu vou converter 12,5 mols para massa. Já converti antes, né? É a mesma coisa que 400 gramas. O que eu quero do CO2? Eu quero o volume do gás na CNTP. Lembra que o volume do gás na CNTP vale quanto? 22,4 litros por mol, certo? Sem ser o valor atualizado. Ou seja, se é por mol, eu tenho 8 mols, fica 22,4 vezes 8. Dá 179,2 litros. Aí tem uma coisa que muitas pessoas pensam. Rodrigo, mas se eu convertir um para massa, o outro eu também sou obrigado a converter para massa. Não. Não é. Porque tudo é uma ideia de parâmetro. Tudo é uma ideia de parâmetro. Se ele tem uma relação fixa, pode manter assim. Se 400 gramas formam 179,2 litros, a pergunta é, 36 gramas forma quantos litros? Pronto, X é igual a 36 vezes 179,2 dividido para 400. Dá 16,13 litros arredondando de CO2. Pronto. Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Perceba que eu não preciso converter o outro para massa. Rodrigo, mas eu posso? Poder você pode. Mas depois você vai ter que voltar de massa para volume e ele demora mais. Rodrigo, eu posso deixar em mol? Pode. Mas depois você teria que multiplicar pelo volume, vai dar a mesma coisa. Beleza? Esse aqui é um caso genérico que eu quis demonstrar na ideia de reagente limitante e excesso. Fechou?
Como que funciona no Enem? Posso ir para as questões do Enem? Que aí vai brincar mais um pouco, claro, né? Vai ver como é que funciona também na leitura. Fechou. Um dos pontos principais, gente, nas questões do Enem, é que o Enem ele busca te confundir muito, às vezes, com textos enormes. Uma dica que eu sempre gosto de dar: rendimento, sublinha, grifa, coloca um asterisco, coloca o nome do crush, faz tudo, mas lembra desse troço. Tranquilo? Lembra desse troço, porque o Enem brinca com você. Se você esquecer simplesmente de colocar, descontar um valor, balancear, fazer uma outra relação, vai ter a desgraça da alternativa. O Enem brinca com você, beleza? Vai ter alternativa. Ó, essa primeira questão aqui, uma questão. Essa aqui não é do Enem, mas ela é de caso simples. Lê ela, 1 minuto para você tentar fazer, e aí eu começo a fazer ela. Então você pelo menos pegar a ideia dela. 1 minutinho. Vamos lá. Ó, a equação de combustão não balanceada da glicose é aplicada a seguir. Aí ele quer, olha o comando da questão. Qual é a massa em gramas de glicose que precisa ser consumida? Então ele quer saber glicose para gerar 54 gramas de água. Então a sua relação é glicose e água. Ele já falou que não está balanceada. Então vamos balancear. C6, C6, H12, aqui é 2, certo? Então 6 na frente. Oxigênio, 6 vezes 2 dá quanto? 12, né? Aqui dá 12. 12 com mais 6 dá 18. Aqui eu já tenho 6. Aqui eu já tenho 6. Não vou mexer nele. Aqui eu preciso ter o restante para dar 18. Se ali, aqui eu já tenho 6, falta quanto? Falta 12. Então, Q vezes 2 dá 12. 6. Balanceou. Fechou? Balanceou. Agora, minha relação é glicose-água, certo? Glicose e água. Qual que é a proporção? Eu já sei que 1 mol da glicose, que é o C6H12O6, forma 6 mols de água. Essa é a proporção que eu já tenho por conta do balanceamento. Mas ele deu massa e quer massa, então vai converter. Quanto que vale a glicose? Carbono vale 12. 12 vezes 6 dá quanto? Dá 72. Isso. 72. Hidrogênio vai dar 12, né? E oxigênio 16 vezes 6 dá 96. 16 vezes 6, só confirmar, 96. 96 mais 72 mais 12 dá 180. Então vale 180 gramas por mol. O bom é saber, olha aí, ó. Se souber previamente, sucesso. Glicose, sacarose, se souber previamente, sucesso. 180 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, equivale a 180 gramas. A água vale 18, né? Porque o oxigênio vale 16, o hidrogênio vale 1, vezes 2, 2. Isso aqui dá 18. 18 gramas por mol. Eu tenho 6 mols. Então, 18 vezes 6 dá 108. 108 gramas. Então, 180 gramas de glicose forma 108 gramas de água. Ele falou o quê? Para a formação de 54 gramas de água. Gente, a maioria das questões vão ter uma proporção fixa. Como assim?
Daqui para cá é a metade. 54 é a metade de 108. Então, x é a metade de 180, que dá quanto? 90. Pronto. Principalmente isso aqui para Enem, a relação de metade e assim por diante cai muito, beleza? Porque se é uma regra de 3, é uma ideia de proporcionalidade, beleza? Mas agora, questão Enem específico. Vamos lá. Aqui, ó. Questão Enem. Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, expostos à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro que tinham massa de 5,6 gramas cada acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, Fe2O3, água. Uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico que ocorre segundo a equação química. Trouxe a equação, né? Ferro mais oxigênio mais água formando a ferrugem. Qual foi a massa de ferrugem? Então, ela quer dizer massa de ferrugem produzida ao se oxidar metade de um prego. Se ele está falando que o prego é de ferro, ele já até fala bem aqui, ó, os pregos de ferro que tinham massa de 5,6 gramas cada. Você vai considerar que o prego ele é puro ferro, tudo bem? Rodrigo, mas isso aqui, cara, ponto água. O erro de muitos alunos é multiplicar. Gente, sempre que tiver, por exemplo, aqui, ó, a hematita aí, ó, Fe2O3 água. Se tiver, por exemplo, o sal, o sulfato de cobre, muito comum também, 0,5 águas. Isso só quer dizer que o meu composto iônico está hidratado, tudo bem? Existem alguns compostos iônicos que acabam absorvendo a água para si e a água simplesmente fica ali também formando um peso na substância. Fechou? Então, o que acontece? Aqui na minha hematita, você vai fazer o quê? A soma desse meu óxido de ferro mais uma água. Sulfato de cobre, que não tem nessa questão, mas é um exemplo que costuma cair também em alguns vestibulares tradicionais. A massa do sulfato de cobre mais 5 águas. Fechou? Então, cuidado, não é multiplicação, vai ser uma soma. Esse ponto é simplesmente para separar e mostrar quantas moléculas de água estão para quantos compostos iônicos. Beleza? Então, por exemplo, vamos aqui para a hematita hidratada. O ferro vale quanto? 56. Eu tenho 2. 56 vezes 2 dá 112. O oxigênio vale 16. Eu tenho 3, dá 48. 112 com 48 dá 160. Então ele vale 160. A água vale 18. Então vai ficar 160 mais 18. 178 gramas por mol. Beleza? Qual que é a proporção? 2 mols de ferro para uma hematita hidratada. Então fica 2 mols de ferro para o Fe2O3 água. Só aceitar aqui. Pronto. Quanto que vale 2 mols de ferro? Cada ferro vale 56. 2 mols, então vale 112 gramas. Já vi que a hematita hidratada vale quanto? 178 gramas. Essa aqui é a minha proporção fixa. Essa é a minha proporção fixa. E agora, qual que é a pergunta? Qual foi a massa de ferrugem produzida se eu oxidar metade de um prego? O prego tem 5,6 gramas. A metade dele é quanto? 2,8. Então, 2,8 gramas está para X. Mas se você já é macaco velho, tu já vai entender o seguinte também. Olha, quanto que vale um ferro? Um ferro vale 56. Perceba que isso aqui é 10% de um ferro, certo? Concorda comigo? É a metade. Aqui é 50%. Desculpa. Aqui ele destacou 50%. Então perceba que tudo eu consigo fazer uma relação de proporção. Como uma relação de proporção? Pensa comigo. Caso você não queira trabalhar com cálculo, por exemplo, 2,8.
Eu sei que o que que é o 2,8? O 2,8 ele é 50% de 5,6. Melhor, peraí. Ele é 50% de 5,6, certo? E 5,6 é o quê? É como se fosse um ferro, no caso, seus 10%. Se você não quiser fazer cálculo, que é 2,8 vezes 178 dividido por 112, tu usa proporção. Você pensa em proporção. Como assim? Você pensa no quê? Se, se, se aqui fosse 56, daqui pra cá seria a metade. Concorda comigo? Se fosse 56, se. Aí aqui seria a metade. Quanto que é a metade de 178? A metade de 178, 178, 89. Mas, obrigado. Mas eu não tenho 56. Eu tenho 10% de 56. Então, 5,6. Então, 8,9, certo? Certo. Mas eu não oxidei um prego inteiro. Eu oxidei a metade dele. Qual que é a metade, então, de 5,6? 2,8. Então, seria a metade de 8,9, que é quanto? 4,45. Pronto. Tu pensa que a ideia que ele tá trazendo, que a questão tá te dando, não é que ela quer que eu seja o fodástico da matemática. Se ele deu 5,6, foi com um propósito. Entendeu? Foi com um propósito. Ele não deu um valor aleatório. A maioria das questões, quando ela te dá um valor específico, é com um propósito. Ah, Rodrigo, assim é confuso. Tudo bem. Mas quando você praticar muitas questões, tenta olhar de fora. Beleza? Mas se você fizer 112 para 178, 2,8 para x, vai dar o quê? Aí você vai ter que fazer multiplicação, né? 2,8 vezes 178 vai dar 498,4 dividido para 112, 4,45. Dá a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam uma coisa bem simples. O Enem não quer que você seja o fodástico da matemática. Ele quer que você consiga interpretar. Esse que é o ponto principal. Ele não quer te ferrar, beleza? Então, enfim, duas formas de fazer essa questão. Beleza? Posso ir para a próxima? E lembrando que não precisa se preocupar em anotar agora, tá? Porque essas anotações eu vou mandar depois lá no grupo do WhatsApp para vocês. Fechou. Next, então. Aqui. 3 minutinhos, tentem fazer. E aí eu começo. Três minutinhos. Vinte e 21h30. Tem aula hoje ainda 21h30. O tempo é o problema, sim. O tempo é o problema, Ayane. Mas aí que entra uma questão, um ponto de vista interessante. Quando você pega uma prova, principalmente do Enem, o que que eu sempre recomendo? Olha todas as questões, vai olhando devagar. Tipo, essa daqui tem como fazer rápido, essa daqui também, essa daqui também, essa daqui não. Quando você faz todas as que você consegue fazer rápido, às vezes tem uma matéria que você domina mais, tal, um conceito mais direto, o que acontece? Você ganha tempo para as outras. Ó, uma questão dessa daqui, tu olha, tu tem reação consecutiva, tu tem pureza, tem rendimento. Não vai ser uma questão rápida, mas aí com o tempo que você ganhou das outras, você consegue resolver. Então é táticas de prova, né, em específico. A separação depois volta. É, velho.
De ser, é... 2 minutos. É onde o estudante chora e o aplicador vê. Cara, eu já fui aplicador de prova, pô, e é muito engraçado. De prova de concurso. É muito engraçado, pô. Tu olha assim a pessoa. Cara, imagina a pessoa. Pra concurso, principalmente, né? A pessoa fica lá fazendo e, tipo, ficando altas caretas. Eu penso, caralho, quando eu vou fazer a prova? Será que é assim também? 1 minuto. Um aluno me pediu o seguinte. Vamos ver aqui o que vocês acham. Acho que ele não tá aqui online. Depois eu vejo aqui se ele tá online. É. Pra eu fazer um sorteio na sexta-feira. Não, seria feio na sexta-feira, né? Porque na sexta-feira quase ninguém pode de manhã. Mas enfim, faz um sorteio com todo mundo que tá no grupo do curso completo do Que Macete para 2025. Aí eu falei, pô, cara, tu tá achando que tu não vai passar, velho? Calma lá. Aí ele, não, mas, né, então a gente tem garantia. Eu falei, pô, vou pensar. Aí eu pensei no seguinte, em fazer um sorteio, né, do curso do Que Macete só pra quem tá no grupo lá do WhatsApp, mas que o curso que a pessoa ganhar é transferível. Ou seja, ela ganhou e ela passou. Então ela pode dar pra alguém, algum familiar, algum amigo, enfim. Pra não ficar com aquela neura de, ah, pô, não vou passar, entendeu? Pra não ficar nessa neura. Eu tô pensando em fazer isso, depois eu faço um forms lá e jogo, né, pra ir fazer o sorteio na última live. Combinados? Bora! Vamos lá. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem em sua composição 90% de um minério chamado pirita. Isso aqui é um índice de pureza. Por quê? Tem em sua composição. Reagente, ele já está produzido, já está pronto. Produto será produzido. Então você olha também o que? O tempo verbal, né? A perspectiva de eu falar no presente e no futuro. Apesar do engano, a perita não é descartada, pois é utilizada na produção, olha, futuro, na produção do aço sulfúrico, que ocorre com rendimento global de 90%. Então a questão já destacou aqui o rendimento. O que eu falo sobre rendimento? Cara, sublinha, circula, coloca uma seta, uma estrela, faz o que for, mas lembra desse troço. Considera as massas molares. Trouxe as massas molares aqui de todo mundo. Trouxe 3 reaçõezinhas e perguntou qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilograma que será produzida a partir de 2 quilogramas de ouro de tolo. Perceba que ele falou ouro de tolo, não falou pirita. Por quê? Ouro de tolo tem na sua composição 90% de pirita. Na sua reação, você não tem ouro de tolo, você tem pirita. O ouro de tolo seria a parte pura mais impura. Então tem que efetuar o desconto. Ok? Mas antes, reação consecutiva. O que eu recomendo fazer? A unificação. Simplesmente você faz o quê? Vai efetuar os cortes. Reagente de uma com produto da outra. Rodrigo, por que eu vou cortar? Reação consecutiva é justamente uma perspectiva onde eu produzo alguém para ele ser consumido. Exemplo, o produto da primeira é o reagente da segunda. Mas não tem nexo eu produzir 8 e consumir 2. Cadê os outros? Então eu tenho que fazer o quê? Devido um livro falou uma vez pra mim bem assim, um livro falou pra mim, ó. Mas eu li um livro bem assim, um balanceamento multifunções. E eu achei interessante esse termo, que é justamente você fazer o quê? Cortar. Aqui o coeficiente é 8, aqui o coeficiente é 2.
eu tenho duas maneiras. Ou eu posso pegar a primeira e multiplicar e dividir por 4, ou eu posso pegar a segunda e multiplicar por 4. Eu sei que muitos de vocês pensam apenas em multiplicar, então não tem problema, mas lembre-se que eu tenho mais de uma possibilidade, segundo a lei ponderal de Proust. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Agora eu posso cortar SO2 com SO2? Posso. Quando você fizer isso, unificou a primeira com a segunda. Unificou. Agora a terceira, SO3. Aqui eu tenho 8 mols, aqui eu tenho 1 mol. O que eu tenho que fazer? Pegar a terceira e multiplicar por 8. Rodrigo, eu posso pensar em dividir a segunda por 8? Não. Por quê? Porque ela já está unificada. Não posso mais mexer nela. Então aqui fica 8, 8 e 8. Corta SO3 com SO3. Unificou todas? Unificou todas. Não precisa transcrever tudo, só olha para o que você quer. O que eu quero? Ácido sulfúrico. Opa, o ácido sulfúrico eu formo 8 mols do ácido sulfúrico. Através de quem? Ah, ouro de tolo. E ouro de tolo tem o quê? Tem pirita. Então, 4 mols de pirita. Pronto. Agora grava o que eu vou dizer. Posso repetir sim. Deixa eu voltar mais. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Vou até dar um zoom para ficar mais pertinho. Pronto. Quando a gente tem reação consecutiva, por exemplo, o produto de uma é o reagente da outra. O produto de uma é o reagente da outra. Justamente por quê? Porque esse alguém está sendo produzido para ser consumido. Exemplo, aqui eu estou produzindo 8 mols de SO2. E aqui eu vou consumir 2 mols de SO2. Mas cadê o resto? Se eu produzir 8. É etapas. Eu produzo para depois ser consumido. Aí, para você unificar a primeira com a segunda, tem duas formas. Você pode pegar a primeira e dividir por 4. Ou você pode pegar a segunda e multiplicar por 4. Muitos de vocês pensam apenas em multiplicar, o que não tem problema. Tudo bem? Não tem problema. O que importa é dar certo. Ou seja, manter a proporção. O que importa na química é a proporção, não é o numeral, é a proporção. Se eu multiplico por 4, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Agora eu posso cortar, por exemplo, SO2 com SO2? Pode. Assim ficou feio. Vou cortar assim. Pronto. Posso. Quando eu fiz isso, eu unifiquei a primeira com a segunda. E aí eu não posso mais mexer nos seus coeficientes, tá? A terceira indica que eu tenho 1 mol de SO3. Mas eu formei 8. Então o que acontece? Eu não tenho 1 mol de SO3, eu tenho 8. Mas para eu ter isso, eu tenho que pegar toda a terceira e multiplicar por 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Assim eu corto SO3 com SO3 e eu unifico a segunda com a terceira. Então todas estão unificadas. Agora olha a pergunta. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico? Então eu quero ácido sulfúrico. Em quilogramas, que será produzido a partir de 2 kg de ouro de tolo. O ouro de tolo tem pirita. Aqui é pirita. Então, sua relação. Através de 4 mols de pirita, eu formo 8 mols de ácido sulfúrico. Isabela, até aqui você pegou? Fala comigo. Fechou então. Qualquer dúvida é só falar, tá? Rodrigo, mas eu não preciso transcrever todos os dados? Não precisa. Você não precisa, você perderia tempo. Colocando, 15 O2, 8 águas, 2 Fe2, tu perderia tempo. Só olha pro que você quer. Eu quero ácido sulfúrico atrás da pirita, beleza. Acabei de falar. O que importa é a proporção. Eu posso simplificar isso aqui, dividindo por 4. Se eu simplificar, fica 1 mol do FeS2 para 2 mols do H2SO4. Rodrigo, mas aí não vai ter problema? Não. Não vai ter problema, porque o que importa é a proporção, e a proporção se manteve. A proporção se
Manteve, beleza? Agora, quanto que vale o FeS2? A questão me falou que vale 120 gramas por mol. Então eu tenho 120 gramas. Quanto que vale o ácido sulfúrico? 98 gramas por mol. Eu tenho 2 mols, então dá 196 gramas. Se você não tivesse simplificado, tu teria que multiplicar 8 vezes 98 e 4 vezes 120. Mas enfim. O que eu faço agora? Quanto que eu tenho de pirita? Ah, Rodrigo, eu tenho 2 quilos. Não, você não tem 2 quilos. 2 quilos eu tenho de ouro de tolo. Pirita é 90%. Quanto que é 90% de 2 quilos? 1,8 quilogramas. Rodrigo, mas eu preciso transformar para grama? Não precisa. Por quê? Matematicamente falando, isso aqui fica como? X é igual a 1,8 quilogramas vezes 196 gramas sobre 120 gramas. Matematicamente falando, corta grama, vai sobrar quilo e ele pediu em quilograma. Beleza? Como que fica essa brincadeira? Vamos lá. 1,8 vezes 196 dividido para 120 dá 2,94. Pergunta, tem alternativa? Não é que tem, mas não é a certa. Não é a certa. Por quê? Lembra que eu falei do rendimento? 90%. E o Enem está fazendo muito isso porque ele está trazendo a mesma pureza, o mesmo valor do rendimento. Para você pensar, eu já usei, mas não, você não usou. Nem precisa fazer cálculo. 90% é um pouco abaixo de 100%. Então, se dá 2,9, um pouco abaixo de 2,9, 2,6. Pronto. É só você saber interpretar. Fechou aí. Se você esquecesse de tirar a pureza, dava 3,3. Se você esquecesse da pureza e lembrasse do rendimento, dava 2,9. Se você esquecesse os dois, dava 3,3. Tá vendo como é que é? Então, é sempre ter cuidado nesses pontos. Beleza? As questões Enem, em sua maioria, as alternativas não são colocadas em vão, são pensando no seu possível erro. E eu falo possível porque eu sei que vocês não vão errar. Amém, né? Posso ir para a próxima? Ah, deixa eu colocar aqui vezes 0,9 dá aproximadamente 2,6 kg, só para não se confundirem. Vamos lá, next. Aqui, 3 minutinhos. Tá fazendo 2 ali. Claro. Vou cortar as alternativas, você não vai usar a alternativa agora? Pera aí. Pronto. Um minuto.
Pode dar, hein? Vamos lá. 2018 isso aqui. Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com o enxofre. Esses materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. Olha, interessante. A reação não balanceada que ocorre é... Beleza, já falou que não está balanceado. Então, prata, aqui eu tenho dois aqui na frente. Alumínio, aqui eu tenho dois aqui na frente, certo? Só que aí já me complicou por conta do enxofre. Vamos fazer o seguinte, enxofre 3, então eu sei que eu vou ter 3 aqui. Alumínio 2 aqui. Agora sim, prata 3, 6 quer dizer 6 aqui. Eu deixo para quem tá sozinho por último, fica mais fácil. Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada, então prata metálica, na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas do meu Ag2S, que no caso é a prata oxidada. Então simplesmente você olha a proporção. A proporção é o quê? 3 mols do Ag2S está para 6 mols de prata, certo? Lembra que eu falei? O que importa é a proporção. 3 para 6, se eu simplificar os dois lados por 3, fica 1 mol do Ag2S para 2 mols de prata. Pronto. Ag2S, quanto que vale? A prata vale 108. Eu tenho duas pratas, então fica 108 vezes 2, mais 32 do enxofre. 248. 248 gramas por mol. E a prata, 2 mols de prata, vale quanto? 216. Cara, perceba o seguinte, ele falou 2,48. Olha quanto é que tem o valor. 248. Isso porque eu simplifiquei. Se eu não tivesse simplificado, ficaria 248 vezes 3. 744. Você não encontraria uma proporção real. Então, se puder, simplifica. Porque olha só, 248 está para 216. Então, 2,48 está para x. Isso aqui não é você andar duas casas para a esquerda? Então, aqui você vai andar duas casas para a esquerda, porque você vai dividir por quanto? Por 100. Então, x vai dar igual a 2,16. Pronto, tu nem precisou fazer cálculo. Tu nem precisou fazer cálculo direito. Tudo isso ficou mais fácil porque você simplificou. Então, minha ideia é, sempre quando você vê uma questão, veja se existe formas de você simplificar. Se você não tivesse simplificado, olha como é que ficaria. Ficaria 744 para 6 pratas, 108 vezes 6, para 648. Aí ficaria 2,48 para x. Cara, isso aqui é bagunça pra... Nossa senhora, velho. Seria maldoso. Entendeu? Então, se puder, simplifica. Como eu falei antes, o Enem não quer que você seja o fodástico da matemática. Ele quer que você saiba interpretar. Então, simplifica sempre que possível. Next. Ah, tá. 2,16. Letra D. Essa daqui. Essa aqui eu gosto dela. Tem que ir aqui. Deixa eu só diminuir. Ah, não tem como diminuir, não. Dá uma lidinha nela. 3 minutinhos. Já volto.
Essa é uma das questões que eu mais gosto do Enem, velho. Um minuto. Vamos lá? Ó, essa questão aqui, ela tem uma linguagem inicial meio complexa, justamente para te assustar. Mas uma coisa que você pode fazer é conseguir deduzir, conseguir deduzir alguns pontos importantes sem compreender toda a reação química. Perceba que o começo ele fala bem assim: o ácido acetil salicílico. Aí beleza. Você não sabe quem é, mas pelo menos ele trouxe a massa dele, a massa molar, e ele trouxe a legenda na reação. Ele falou aqui, ó, olha quem que é. É o produto. E ainda fala, é sintetizado. Se ele não tivesse trago essa legenda aqui, falar que é sintetizado, futuro, indica que é produto já. A partir da reação do ácido salicílico, massa molar igual a 138 gramas por mol, com anidrido acético. Gente, por favor, lembra que essa função aqui é um anidrido, função orgânica anidrido. Oxigênio entre carbonos e ambos são carbonilas, então isso aqui é um anidrido, beleza? Tá, catalisador. Após a síntese do AS, é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Beleza. Devido às suas propriedades farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e antitrombótico, o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Ok, então cada um comprimido equivale a 500 miligramas. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Tá, 900 mil comprimidos. Então, 900 vezes 10 a terceira. 500 miligramas é a mesma coisa que 0,5 gramas, certo? 0,5 vezes 900, qualquer numeral que eu multiplico por 0,5 é a metade. Então, isso aqui vai dar o quê? 450 vezes 10 a terceira gramas. Que é a mesma coisa que o quê? Eu posso tirar isso e falar que é 450 quilogramas. Qual é a massa de ácido salicílico? Opa, o ácido salicílico é meu reagente. Lembra que eu falei antes? Cuidado. Uma coisa é a questão de dar reagente e pedir produto. Outra coisa é ela dar produto e pedir reagente. Aí complica todo o Paranauê. Mas como que vai funcionar? Vou tentar ser bem didático nessa parte. Pensa comigo. Eu formo 180 gramas
de ácido acetil salicílico. A partir de quanto? 138 gramas do ácido salicílico. Rodrigo, mas como é que eu vou saber que a proporção é 1 para 1? Porque a questão, se ela tivesse trago 2 para 1, aqui estaria um 2. Aqui estaria um 2. Mas não trouxe, então é 1 para 1. Então ela já trouxe a proporção fixa para você. Mas a pergunta é a seguinte: quanto que eu tenho que produzir? Por que ter que produzir? Porque o meu rendimento é de 50%. Eu preciso de quanto? Eu preciso de 450 kg. Eu preciso. Porque é o que a indústria farmacêutica necessita. Mas eu tenho um rendimento de 50%. E esse rendimento é atrelado ao meu produto. Ou seja, a mesma coisa que falar que 450 kg está para 50%. Mas eu não posso buscar 450. Por quê? Porque se eu buscar 450, eu vou obter a metade. Então eu não posso aqui, por exemplo, colocar 450. Porque se eu buscar exatamente 450, eu vou obter a metade. Por quê? Porque o rendimento é 50%. Então é você entender que 450 kg está para 50%. Então eu vou buscar quanto? 100% para X. Rodrigo, eu não entendi a lógica. Pensa comigo. Imagina que você vai sentar amanhã e fazer questões de estequiometria. Existem dois pontos de vista. A pessoa que senta e fala, eu vou fazer 50 questões, que aí independe de quantos elas acerta e quanto ela erra. Ou seja, independe do rendimento. Existe a pessoa que vai sentar e falar, eu só saio daqui quando você está 50. Aí depende do rendimento. Se o rendimento dela é 50%, mas ela fala, eu só saio daqui quando eu acertar 40 questões. E o rendimento dela é 50%. Quantas questões ela tem que fazer? 80. Então perceba que são pontos de vista diferentes. Um ponto de vista é o quanto ela tem que fazer e o ponto de vista é quanto que ela tem que acertar. Quanto que ela precisa. Essa que é a jogada. É entender o rendimento. A questão quando ela dá reagente e pede produto, você efetua o desconto no rendimento. Mas agora quando ela dá produto e pede reagente, você não tem que descontar, você tem que aumentar. Outro exemplo. Imagina que você tem um irmão ou uma irmã. E aí simplesmente o seu responsável, quando você tem que pedir algum valor, você não ganha aquele valor, você ganha a metade e o seu irmão a outra metade. Se você pede 80 reais, você ganha 40 e ele 40. Se você pede 100, você ganha 50 e ele 50. Mas agora muda o ponto de vista. Você precisa de 70. Tá vendo como é que muda? Você precisa de 70. Mas você sabe que se você pedir, você ganha metade. Se você precisa de 70, você vai pedir 140. Sabendo que o rendimento é 50%. Ou seja, joga para cá agora. Eu sei que o rendimento dessa minha reação é 50%. Então, se eu preciso de 450, eu não posso buscar 450. Eu tenho que buscar o dobro. Quanto que é o dobro? 900. Eu tenho que buscar 900, sabendo que eu vou obter a metade. E olha que coisa linda. A metade de 18 é 9. Certo? Qual que é a metade de 13? 6 e alguma coisa. Então é 690. Tu nem precisa fazer cálculo. Só usar uma lógica de proporção. Ah, Rodrigo, mas pô, ali é zero, tem um zero em cima, do zero embaixo? Independe. O começo vai ser sempre proporcional. A metade de 18 é 9. A metade de 13 é 6,5. Certo? Então é 6 alguma coisa. Sua resposta dá 690. Matou.
Se você tivesse usado aqui, em vez de 900, 450, quanto que daria? Daria 345. Foi o erro de muitas pessoas. O deu 700? 900 vezes 138 dividido para 180. Ah, chegou perto, saquei. Ah, tu fez por outra lógica, né? Tu arredondou pra 140, talvez. Saquei, 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 saquei. Então perceba. Oi, pode falar. Jogado o 180. Podia. Perfeito, pode também. Por exemplo, 138 gramas forma 180. Aí tu pensa, ah, mas eu não formo 180, eu formo a metade. Então eu formo 90. Então 138 forma 90. Se eu quero 900 para x, ficaria o quê? Vezes 10. Só que aí não vai dar um bug, talvez? 900 vezes 138 dividido para 90. Não. Ah, entendi. É porque eu mantive 900. Perfeito. Eu que errei aqui. Para 450. Também dá. Nesse caso, você fez a outra relação ali, né? Também dá. Matematicamente falando, dá certo. Mas quimicamente falando, entendeu? Porque, tipo assim, você não. Quimicamente falando, 90 não é minha proporção da reação, sacou? Mas é a proporção matematicamente. Mas boa ideia. Também tem como, ok? Cara, mas essa questão aqui, ela é linda, velho. Porque ela leva uma interpretação bacana. Fechou? Isso. Cara, as questões que ela dá produto e pede reagente, e quando eu tenho pureza ou rendimento, lembre-se, aquele valor é atrelado. Então, o que, que vai acontecer? Tem uma outra questão, só que eu acho que tá no PDF da lista de estequiometria Enem. O que você tem que observar? Que a porcentagem que ele dá é atrelada. Se é de pureza, é atrelada ao reagente. Se é produto, se é rendimento, é atrelado ao produto. Se a questão ela der produto e pedir reagente, eu tenho que aumentar a massa. Aumentar a quantidade, não diminuir. Então é ter cuidado com isso. Fechou? Oi? Isso, por exemplo. Imagina se a questão informa que a pureza é 80%. Beleza? Aqui ela deu o produto e pediu reagente. O valor que eu encontrar aqui, ele estaria atrelado a 80%. Então tem que buscar o 100%. Porque muitas vezes quando ele pede o reagente, seria a massa total, considerando as impurezas. Então tem que prestar atenção nisso. Isso. É igual aqui, ó. Ele falou que o rendimento era 50% e o produto que ele quer é 450, então tá atrelado. Então eu tenho que buscar 100, que seria justamente o dobro. Então tem essa ideia proporcional. Fechou? De boa. Pessoal, fica por aqui, tá? Essa chamada do Meet. Espero que tenha esclarecido alguns pontos de vista referente à estequiometria. Utilizem, façam as listas de exercícios que está lá no grupo, tá? E qualquer dúvida, resolução e afins, pode mandar lá no WhatsApp, beleza? Amanhã também, 19 horas. Qualquer dúvida, só mandar mensagem. Boa noite a todos, bom descanso e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.